Olá, eu sou Samara Souza, engenheira agrônoma, tutora da Unidade Curricular Técnicas de Produção Vegetal do curso técnico em agronegócio, o qual é ofertado pelo Senar. Estamos hoje aqui na Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária em Teresina, Piauí, a Embrapa Meio Norte, para falarmos sobre a importância do manejo de pragas e doenças na cajucultura. Sabemos que a cajucultura vem se destacando e ocupando um espaço cada vez maior no setor do agronegócio. O Piauí ocupa hoje a segunda posição dentre os maiores produtores do país. A cadeia da cajucultura, ela passa por diversas fases de produção. E para que nós possamos desenvolvê-la de forma sustentável, produzindo mais e com qualidade, com menos danos, tanto ao meio ambiente quanto à saúde humana, precisamos de tecnologias que agridam menos esses meios. Então, com isso, vamos hoje estar enfatizando o manejo de pragas e doenças do cajueiro, para que você, futuro técnico em agronegócio, consiga tomar as decisões necessárias para as medidas de controle. A gente consegue observar aqui presença da pulpa, né, da broca das pontas. Então, a gente observa que ela já formou a galeria onde ela se alimentou, e aqui ela impede que a planta consiga concluir o seu desenvolvimento, né? Então, nessa fase aqui de pulpa, logo mais ela vai, né, dar origem a uma mariposa. Essa mariposa é uma pequena leptóptera, né? Por isso ela possui um hábito noturno. Então, geralmente aqui a gente não vai encontrar esse inseto em campo, né? Então a gente vai encontrar ele nessa fase, né? Que no caso aqui ela está na fase de pupa. Não é isso, doutor Paulo? Exatamente. Então aqui, a broca das pontas, ela é uma das principais pragas do cajueiro e ela é de muita importância econômica, né? Porque o que a gente observa, como eu falei anteriormente, que a planta não vai conseguir concluir o seu ciclo de desenvolvimento. Então, nesse caso, quando a broca penetra aqui, né, ela vai se alimentando e construindo essa galeria, então impede que a seiva passe para a inflorescência, né? A inflorescência, normalmente você encontra ela vai secando, murchando e secando. Então, outra coisa, aqui a gente verificou, e do campo onde vocês puderem verificar, para a gente encontrar a pulpa ou a larva, tem que cortar. Então, por isso o inseticida não penetra, não mata a lagarta ou qualquer fase que esteja aqui dentro, porque está coberto com essa parte da planta, né? Então, o inseticida só vai ter eficiência se ou ele controlar o ovo, né? O ovo colocado aqui nessa parte externa, ou então quando a larva eclode. Que quando a larva eclode, ela passa mais ou menos 24 horas para poder ficar com seus dentes bem afiados para poder entrar no tecido da planta. Então, nesse período é que o inseticida tem a sua função de controle. Depois que a larva penetra, não controla mais. Então, uma das questões que a gente tem em mente em referência a controle de pragas em cajueiro, principalmente na região onde se tem criação de abelha junto com a inflorescência de cajueiro, é essa questão de aplicar inseticida, né, no cajueiro e prejudicar as abelhas. Então, para pequena produtor, a gente recomenda, em vez de jogar inseticida, fazer uma poda. Então, essa inflorescência aqui, ela não vai mais produzir. E essa pulpa aqui, se for uma fêmea, ela vai produzir 200 ovos e vai multiplicar
essa praga, né? Então, se você matar uma pupa dessa aqui, você vai estar contribuindo para diminuir a população dessa praga. Por outro lado, também se você colocar inseticida, muitas vezes os inseticidas eles também matam os inimigos naturais, né? Então esses inimigos naturais que eles já agem naturalmente, e se a pessoa aplica o inseticida, provavelmente vai matar os inimigos naturais. Então é preferível que você não aplique o produto químico e fazer essa catação das inflorescências que estão atacadas, e assim você vai ajudar a multiplicar também os inimigos naturais. Então aqui a gente recomendaria que o produtor realizasse o que a gente chama de controle cultural, realizando de forma simples e prática, né, o corte, e após realizar esse corte, o ideal é que ele faça a queima, né? Para quê? Para que esse inseto não consiga desenvolver, né? Não consiga dar continuidade ao seu ciclo. Bem como vai favorecer, não é isso, doutor Paulo? Para que nas próximas também, próximos ciclos produtivos da planta, essa praga ela se encontre em menores, né? Em menores populações. Então, esse inseto, né, tem tanto o macho quanto a fêmea. Então, no caso da fêmea, ela vai colocar os seus ovos geralmente aqui na parte do botão floral, né? Esses ovos, eles não são visíveis a olho nu, né? Então, quando esse ovo eclode, ele penetra, né, nessa parte do tecido da planta, e aí ele vai formar isso aqui que a gente chama de galerias, certo? Então aqui, ó, não tem como a planta, né, passar toda a sua seiva por conta dessas galerias formadas por esse inseto. Então eles têm preferência pelo material jovem das plantas. Uma das principais pragas do cajueiro é a traça da castanha. Esse inseto, ele também é uma pequena leptóptera, né? Ele possui uma envergadura de 2 centímetros, ou seja, isso com asas abertas. Então, assim como a broca das pontas, o produtor não vai encontrar esse inseto durante o dia no campo, porque por ser mariposa ele tem um hábito noturno. O produtor não vai encontrar esse inseto durante o dia em campo, né? Então, o que que acontece? Temos também tanto o inseto macho quanto o inseto fêmea. Então, a fêmea faz a sua postura dos ovos nessa inserção entre a castanha e o pendúculo, né? Esses ovos também não são visíveis a olho nu. Então, quando o ovo eclode, né, dando-se origem à larva, essa larva ela penetra dentro da castanha e ela não deixa nenhum sinal de que houve essa perfuração. A gente não consegue ver o local por onde ela entrou. Então ela fica aqui dentro e fica se alimentando da amêndoa da castanha. Então aqui a gente tem uma perda total do nosso principal produto, que é o fruto, né? Que é a castanha. Então a larva ela fica aqui se alimentando. Provavelmente se abríssemos essa castanha, encontraríamos ela aqui ou em estado larval ou em pupa, né? Então o que que a gente recomenda para o produtor? Que ele faça o controle cultural, né? Então é um pouco complicado porque o produtor ele só vai conseguir identificar esse inseto em campo quando já possuir, né, essa característica que a gente observa, a perfuração aqui na castanha, que é quando a larva já está para sair. Então o ideal é que o produtor faça a retirada dessas castanhas furadas e realize também a queima para que esse ciclo seja rompido, né? A mesma ação que se dá para a broca, né? Para que a gente rompa esse ciclo e aí para os próximos ciclos produtivos da cultura, esse inseto esteja em campo em menor população. Uma outra praga bastante comum aqui na região do Piauí são as lagartas saia justa. Doutor Paulo. Então, a saia justa, essa lagarta que a gente chama de saia justa, ela tem esse nome porque o pulpário dela é feito com a própria folha, né? Então é o seguinte, quando o cajueiro é atacado por essa lagarta, o que vai haver é a diminuição
fotossintética da planta, porque ao comer as folhas, o cajueiro vai diminuir a área foliar, né? Mas tem que ser prestado atenção o seguinte: o cajueiro, quando ele chega próximo do florescimento, ele cai naturalmente todas as folhas. Aí depois, quando nascem as folhas novas, aí é importante que essas folhas novas sejam preservadas. Então, se o ataque está ocorrendo antes da queda das folhas, então não tem problema nenhum, porque essas folhas já vão cair mesmo, né? Agora, se o ataque for logo no início da inflorescência, aí tem que fazer o controle. Essa lagarta, normalmente, elas são gregárias, né? Gregárias, elas se juntam num determinado broto, né? Então é muito fácil de você fazer o controle dela, tipo assim, um controle mecânico de cortar aquele pedaço de galho, matar. Mas também, para evitar a aplicação de inseticida, pode ser pulverizado aquela folha nova, né? Que é aquela folha que vem junto com a inflorescência, pode ser pulverizado com inseticida à base de Bacillus thuringiensis, que é justamente uma bactéria que vai matar a lagarta. Agora, essa bactéria, ela penetra no intestino da lagarta. Você, quando pulveriza, a lagarta não cai logo no chão, não. Ela vai ter que se alimentar da folha que está pulverizada com o bacillus. Aí, quando ela come a folha pulverizada com o bacillus, ela ingere o bacillus, e lá dentro o bacillus vai se proliferar e matar a lagarta. Isso dura mais ou menos uns 3 dias. Então, para ficar bem lembrado, se o ataque vier antes do florescimento, não precisa fazer nada, porque essa lagarta também é parasitada por parasitoides naturais, né? E quando a gente aplica inseticida químico, normalmente você mata a lagarta, mas mata também os parasitoides que fazem o controle biológico natural, né? Então, se por acaso houver um ataque no período do florescimento, aí é importante que você faça o controle. O oídio é uma doença ocasionada por fungo. Esse fungo, ele é muito agressivo, né? Então, quando esse fungo, ele consegue penetrar no material jovem da planta, que é o material que ele tem preferência, né? Os materiais jovens. Então, quando ele consegue fazer essa penetração, ele vai estar penetrando nesse tecido e retirando esses nutrientes, né? Para a sua sobrevivência e para que ele consiga ali está se desenvolvendo. Foi constatado através de pesquisas que essa germinação desse fungo, ela se dá a partir até mesmo do orvalho, né? Ele não precisa só da água da chuva, então a partir de poucas horas de orvalho ele já consegue estar germinando. Em relação ao controle desse patógeno, o ideal é que esse controle seja realizado quando a planta está nessa fase, né? Na fase de emissão das panículas, durante as primeiras emissões dos botões florais. Então é recomendável que seja feita de 3 a 4 aplicações, né? Temos 2 produtos comerciais, que é o Cumulus e o Defende, são produtos à base de enxofre, então eles podem também ser utilizados, né, em plantios orgânicos. Ele não tem nenhuma toxicidade, então ele não tem período de carência. Você pode aplicar hoje, caso você aplique no fruto, amanhã você já pode estar consumindo esse fruto. Temos então aqui mais uma amostra em relação à infestação do oídio, né? Aqui já em fase bastante desenvolvida, né? Todo o botão floral que a gente consegue observar, né? Já o escurecimento, né? Das panículas, dessas ponteiras. Então, como dito, né, o ideal é que a gente faça esse controle inicialmente durante a fase de botão e que seja realizado de 3 a 4 aplicações desses produtos comerciais à base de enxofre. Então, para um hectare, geralmente recomenda-se que sejam aplicados de 800 a 1.000 litros. Então, ao todo serão de 4 a 6 quilos do produto, né, preparado, diluído em água. A gente vai preparar essa calda para que seja aplicado em campo.
Uma outra doença também que se destaca na cultura do cajueiro é a antracnose. Assim como o oídio, ela possui características semelhantes, né? Aqui a gente observa, né, a presença da antracnose, que ela começa a fazer com que a folha vá se encraquilhando. Então vamos fazer essa identificação em relação ao oídio e à antracnose em laboratório, tá? Até porque realmente são características similares, que mesmo técnicos, especialistas, geralmente eles passam por essas certas dificuldades, por essas características serem semelhantes. Porém, para o controle da antracnose, o produto é a base de cobre, diferentemente do oídio, que é a base de enxofre. Essa daqui é uma terceira doença também de grande importância para o cajueiro. Chama-se resinose. O nome dela advém exatamente dessa liberação de resina. E o que ela é caracterizada? Pela formação de feridas que se manifestam no tronco da planta. O fungo penetra, vai colonizando e causando podridões. O tratamento dela tem que ser feito individualmente, planta a planta. O produtor vai fazer uma limpeza com canivete ou com uma faca molada, limpando toda essa lesão escurecida. Depois de fazer essa remoção cirúrgica, ele vai pegar esse material, vai queimar ou enterrar, e em seguida ele vai passar, fazendo um curativo, pasta bordaleza, que é para proteger a planta, os tecidos sadios que ficaram, do reinfecção e recontaminação da planta. Estamos aqui no laboratório de fitopatologia para que possamos realizar o diagnóstico diferencial dessas amostras coletadas em campo em relação ao oídio e à broca das pontas, devido às suas características na ponteira apresentarem similaridades. Às vezes, em situações reais de campo, a gente tem dificuldade de estabelecer mesmo as diferenças, porque elas são muito sutis. A gente chama isso de diagnóstico diferencial. É claro que isso não é feito com muita frequência. Na maioria das vezes, os técnicos estão habilitados para fazer essa diferenciação. Só que, às vezes, os sintomas são tão parecidos e simultâneos que é preciso a gente estabelecer essa diferença. Para tanto, a gente recorre à condição de laboratório, com o auxílio do microscópio óptico. A gente faz coleta do tecido, examina em microscópio e, com isso, você identifica, pelas características dos sinais do fungo, a doença. Normalmente isso é feito comparativamente com a literatura, em que você tem a oportunidade de ver no microscópio uma imagem que é esquematicamente representada no texto, na literatura. E aí, quando a pessoa tem bastante vivência, basta ele olhar no microscópio e ele já identifica sem grandes problemas. E nós estamos diante de um ataque de oídio, como ela mostrou lá, que ocorre a seca da inflorescência. Aqui também o oídio no estágio mais adiantado, causando lesão já no maturi, que a gente chama, né? Na castanha e no pedúnculo. Isso aqui vai abortar, não vai ter produção, e é uma doença que nos últimos anos tem sido bastante séria. Aqui nós temos o ataque da broca, das pontas, que se assemelha demais com o oídio. É claro que no campo, como ela já fez, ela vai examinar o orifício de acesso da larva no pedúnculo da inflorescência, do rato floral, e aí vai fazer no campo a diferenciação também. Ambas são pragas que causam grandes prejuízos à agricultura. Ambas. Tanto a broca quanto o oídio. Em condições normais, nos últimos anos, o oídio vem suplantando em importância a broca e até mesmo a antracnose. Estamos aqui no laboratório de entomologia, onde o Dr. Paulo irá preparar uma solução para o controle de pulgão e da mosca branca também. Bom, então é o seguinte, a mosca branca é uma das principais pragas do cajueiro e também agora tem o pulgão da inflorescência, né? Então o óleo vegetal, ele já foi estudado por nós aqui e teve uma grande eficiência para o controle de mosca branca, assim como também de pulgão, né?
No comércio normal, no comércio de produtos agrícolas, a gente vai encontrar o óleo vegetal, né, já no ponto de vender com emulsificante, né? Então são várias marcas comerciais que você vai encontrar e aqui você só vai colocar a dose para ser usada. Normalmente os óleos vegetais eles são indicados na percentagem de 2%, né? Então isso significa que você for usar um pulverizador de 20 litros, vai precisar de 400 ml do óleo vegetal. Então nesse caso aqui, ele já vem com emulsificante, então é só você misturar com a água e aplicar, né? Agora, nós vamos ensinar aqui um veneno caseiro, né? Na realidade não é um veneno químico, é um veneno para controlar a mosca branca feito à base de óleo vegetal, que é normalmente é o óleo de soja, que é o mais barato. Então se a pessoa quiser usar o óleo de soja, pode comprar e usar direto. Mas nós fizemos também alguns trabalhos e mostrou que aqui é o óleo de cozinha, que a gente chama óleo de fritura, que em vez de jogar fora, jogar no mato, então isso aqui serve também para fazer o controle da mosca branca e do pulgão da inflorescência do cajueiro. Inclusive ele se mostrou mais tóxico para os insetos do que o óleo que é comprado no supermercado e usado direto, né? Então a gente usa com o mesmo percentual. Eu vou fazer uma demonstração aqui em uma pequena quantidade, mas na propriedade pode ser usado para fazer essa mesma preparação para 20 litros ou 10 litros, né? Nós vamos fazer uma preparação aqui para 1 litro. Então 2% de 1 litro é 20 ml. Então aqui está o óleo de fritura, né, que já foi usado na cozinha eu recomendo que o pessoal aí que trabalha com cajueiro, né, guarde esse óleo para na época de controle de mosca branca ter o produto, que é um produto orgânico, né, o óleo de cozinha. Então se joga primeiro o óleo de cozinha, né? Isso aqui na propriedade pode ser um balde, né, para fazer, e para medir você pode usar também outras ferramentas para medir. Então, como o óleo está puro aqui, se você jogar água, ele vai ficar sobrenadando, ele vai ficar em cima, porque ele não mistura com a água, né? Então, para misturar o óleo com a água, para emulsificar o óleo, a gente vai colocar 1% de detergente neutro, né? Então é importante que na hora de comprar o detergente você verifica se ele é neutro, né? Se o pH dele é neutro, né? Então vem escrito aqui que ele é neutro, né? Não é qualquer detergente não. Então o detergente neutro para emulsificar o óleo, ele vai na proporção de 1%. Então para preparar aqui 1 litro vai ser 10 ml. Então a gente vai colocar o 10 ml sobre os 20 ml do óleo, né? Bom, então aqui para preparar a solução nós vamos fazer uma mistura, e no campo você pode usar qualquer coisa, viu? Então você vai vendo que a solução vai ficando branca. Isso aqui é a emulsificação do óleo, né? Então no campo você vai usar um balde, pode usar, em vez do bastão de vidro, você pode colocar um bastão de madeira. O importante é que agite para poder emulsificar o óleo. Então quando ficar essa mistura aqui leitosa, aí você pode acrescentar água e ao mesmo tempo vai agitando para misturar bem o óleo com o detergente, né? Até completar 1 litro, né? Então pode colocar tudo. Então nós temos aqui a preparação de 1 litro do detergente com o óleo. Então aqui está preparado o veneno orgânico, né, que é a base de óleo de fritura, né? Então se você for preparar para 20 litros, né, como eu disse, é 400 ml de óleo e 200 ml de detergente. Então a sequência para fazer a solução é essa. Aqui você pode colocar diretamente no pulverizador,
e pulverizar, né? E o que é interessante é que você faça essa pulverização de baixo para cima, porque a mosca branca ela fica embaixo da folha. Então, quando você faz a pulverização de baixo para cima, esse produto aqui, o óleo, ele vai molhar a mosca branca. E como a mosca branca fica ali debaixo da folha, ela vai ser atingida, né? E esse óleo, ele é um inseticida de contato. Ele tem que entrar em contato com a mosca para poder matar. Da mesma forma com o pulgão. Tem que atingir o pulgão para poder matar o pulgão. Então, a gente recomenda também que essa pulverização seja feita o mais cedo possível do ponto de vista de ataque da mosca branca, porque a mosca branca ela é um inseto que ataca por reboleira, que é reboleira, ela pega uma planta aqui, outra acolá, né, e vai aumentando ao ataque. Então tem que ser feita o ataque logo no início, as primeiras plantas que forem encontradas ser pulverizadas para controlar, porque se ela se estender pela área toda, vai ser muito complicado para fazer o controle, principalmente nessa região seca, onde a água é difícil, né? Então é melhor que você faça o controle no início, quando elas estão nas primeiras plantas, assim como também ocorre com os pulgões, eles também atacam de reboleira, né? Então é fácil, o inseticida é fácil de ser preparado e também é um inseticida botânico, orgânico, e não faz mal a ninguém, né? E você ainda vai aproveitar o óleo de fritura que seria colocado fora, né? A única coisa que você vai colocar aí para comprar vai ser o detergente neutro, que é para emulsificar o óleo. Para finalizar a nossa videoaula de hoje, gostaríamos de agradecer ao Dr. Paulo e ao Dr. Cândido pela sua colaboração com a nossa disciplina.